paz do Senhor, irmãos. Prazer poder estar aqui com vocês hoje para juntos estudarmos a série de lições cujo tema é bem sugestivo: nossa inteligência a serviço do reino. Nossas atividades de culto deste santo sábado estão abertas em nome do Senhor Jesus. E eu leio com vocês, em nome do Senhor Jesus, Salmo 47, 6 e 7, que diz: Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Curve as vossas frontes e vamos juntos orarmos ao Senhor. Santo e eterno Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o Rei da glória, e é na Tua presença que nós nos reunimos, e nós rendemos toda a glória e toda a adoração a Ti, pois Tu és o nosso Pai querido, o Pai a quem nós rendemos toda a adoração e louvor. Ó Senhor, que nesse momento saia da nossa mente, saia dos nossos corações, tudo aquilo que não serve para honrar e louvar o Teu nome. Abra o nosso entendimento para que possamos, Senhor, entender o que Tu tens, o que Tu queres falar a cada um de nós. Ó Senhor, que tudo que nós aprendemos aqui, Senhor, que tudo que nós falarmos seja para a honra e glória do Teu nome, que possamos engrandecer a Tua palavra, que o nosso culto possa ser para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. Nós Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus, hoje e sempre. Amém. O estudo da lição de hoje está sobre a responsabilidade da classe 3. A lição que vamos estudar tem como tema Inteligência do Louvor, da série de lições Nossa Inteligência a Serviço do Reino. O louvor é uma das formas mais belas de se expressar diante de Deus. O Senhor se agrada ao ouvir dos altos céus os seus filhos entoando cânticos a Ele. O salmo que li como introdução e o mesmo que o autor cita ao introduzir nossa lição, nos ensina que devemos oferecer música a Deus, cantar louvores, e ele reafirma: ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Está dizendo para mim e para você, meu irmão, louve a Deus, ofereçam música a Deus, cantem louvores a Deus. Sabe por quê? Pois Ele é o Rei, Ele é o dono, Ele é o Criador, Ele é o Rei de toda a terra. Mas não para aí. O verso 7 termina assim: cantai louvores com inteligência. Por que será que desde aquele tempo a preocupação de Deus em nos instruir sobre a música, aparentemente algo que só traz sensações boas ao nosso ser, por que será que precisamos cantar louvores, mas com inteligência? E é isso que vamos estar aprendendo no estudo da lição de hoje. Como louvar ao nosso Deus com inteligência? Como usar nossa inteligência a serviço do reino? Agradeço ao irmão Guilherme pelo convite. Hoje teremos a participação de vários irmãos que trabalham diretamente com louvor. E eu convido o irmão Lucas, que estará falando para a gente sobre a reflexão 1. É com você, Lucas. A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu vou falar um pouquinho sobre a reflexão 1. E a reflexão 1 eu achei muito interessante. Porque a reflexão 1, ela fala sobre o saltério. E eu sempre achei, sempre achei que o saltério era um instrumento de corda. Somente um instrumento de corda. Mas na verdade o saltério, ele não é só um instrumento de corda. Nós temos um livro, aprendemos aqui na reflexão 1, e pesquisando sobre o assunto, nós temos um livro onde reunia todos os 150 salmos. Esse livro era muito utilizado nas devoções judaico-cristãs, muito utilizado. E esse livro chamava-se Saltério também, isso que a gente aprendeu aqui na reflexão 1. Muito interessante isso, Muito interessante, porque na minha cabeça o saltério era um instrumento de corda. E a gente, pesquisando sobre o assunto, você vê que
tem um outro significado na Bíblia também, o nome saltério. Tem um livro chamado Saltério. Muito interessante isso. E eu vou dar sequência aqui, lendo Gênesis 4, 21. Gênesis 4, 21 vai falar de um personagem muito interessante. Leio em nome de Jesus. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Jubal, ele era um descendente de Caim. Ele era filho de Lameque e de Ada. Jubal, tecnicamente, ele foi o primeiro músico da Bíblia. Ele tanto tocava como ele produzia os instrumentos. E o interessante aqui no verso 21, que fala, ele é o pai de todos os músicos que tocam lira e flauta. Né? Lira, em algumas traduções, fala sobre harpa e órgão. Lira, harpa, saltério, vários instrumentos de corda. Então, lira, aqui no caso, é uma das primeiras, né? Que era um instrumento de corda. E a flauta, que também, o órgão é um derivado da flauta, né? Interessante o que? A gente saber que esse personagem, Jubal, ele foi o primeiro músico, assim dizer, né? O pai de todos aqueles que tocam, de todos aqueles que cantam. Amém? Obrigada pela participação, irmão Lucas. Você disse que não sabia que Saltério é um livro, né? Eu sabia. Então, olha, o que a gente aprende aqui? O que a gente conheceu? O que a gente aprendeu na reflexão 1? Que o Saltério é um livro contendo os livros dos Salmos, dos 150 Salmos. O livro dos Salmos representa uma coleção de cânticos, hinos e poemas hebraicos, oriundos de vários períodos da história de Israel. Esse livro era um inário do povo de Deus. Olha que lindo! E além de ser isso, o saltério também é um instrumento musical de cordas, uma espécie de uma harpa, tá? Como o piano é um instrumento de cordas, o violão é um instrumento de cordas, o saltério é um instrumento de cordas. Geralmente cordas o quê? Premidas, ou melhor, beliscadas. Como o saltério ele era executado, a gente, sabe, puxava como uma harpa, sabe, para poder tirar o som. Nós temos instrumentos de cordas que são percutidas, que são batidos, como o piano, o martelo bate na corda. Porém, o saltério não. As cordas, elas eram pinçadas, beliscadas. Sua origem é aproximadamente 300 anos antes de Cristo. E ele era muito utilizado para acompanhamento dos salmos. Olha que lindo! Outra coisa que o Lucas cita e que o autor cita na lição e que é muito legal e muito importante, nós sabemos que Jubal foi o primeiro fabricante de instrumentos mencionados na Bíblia. Em Gênesis 4, 20 e 21, ele é um filho de Lameque e de Ada. Ele faz parte da descendência de Caim, foi irmão de Jabal e pai de todos que tocavam harpa e flauta, ou harpa e órgão. Que lindo, não? Então, a gente, com essa reflexão, com esse início que o Lucas deu, olha quanta coisa nós aprendemos sobre saltério que não é só um instrumento, e sim também um livro, né? Uma coletânea onde estão ali todos os 150 salmos, e aprendemos sobre Jubal, tá? Que ele foi o primeiro fabricante de instrumentos que a Bíblia menciona. Eu convido o irmão Fernando, ele vai estar falando conosco sobre a sequência 1. Bom, para falar da sequência 1 da lição, eu tenho um exemplo que talvez deixe mais claro qual é a mensagem do Salmo 47, verso 7, que traz
nessa sequência aí da lição. Quando eu era mais jovem e estudava na escola, eu lembro que eu tinha um professor de química que ele era muito famoso na região toda. Isso é porque ele conseguia ensinar química para a classe toda. Química, que era difícil, era decorado e todos entendiam. Todos iam bem nas provas, independente do aluno ser melhor ou não. Isso porque ele nos ensinava química através de música. Ele ensinava a tabela periódica e todas aquelas fórmulas químicas através de canções. E nós decorávamos as canções e por isso conseguimos na hora repetir isso na prova e entender, compreender e decorar química. E depois eu sei que isso foi se tornando uma prática muito forte e então hoje se ensina muito através de música, porque música nós decoramos. E é interessante isso, porque às vezes nós não nos lembramos qual foi, do que foi tratado o último sermão que assistimos na igreja no domingo, mas nós lembramos fielmente de uma música composta há 10, 20, 30 anos atrás, ou até mais, para quem é mais velho, nós então decoramos essa música. Então, isso é muito importante sabermos disso. Por quê? Porque quando nós falamos de música, todo o contexto dela é importante. Então, só existe uma música quando há uma letra, uma poesia e uma harmonia, uma melodia que forma então essa canção. E isso, quando é cantado, é entendido de forma totalmente completa pelas pessoas, porque se nós não soubermos a letra da música toda, então a música não consegue ter sentido. Não adianta só o ritmo, não adianta só a letra. Temos que saber tudo da música, por isso que nós decoramos, porque nossa mente entende que é necessário aprender toda a letra daquela música, toda a melodia, para que ela tenha sentido. Enquanto que uma mensagem falada não. Às vezes eu leio um texto para você e nesse texto você entende a mensagem dele, mas não decora o texto em si. Já a música não tem como fazer isso. E então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós falamos de composições musicais e quando nós falamos de louvar a Deus através de canções, de música e uma música inteligente, nós devemos ter a responsabilidade de tratar essa música como uma coisa racional, de maneira racional. Embora a música nos traga emoções e nos emocione, a composição dela deve ser feita com inteligência, porque a música passa uma mensagem para as pessoas que fica. E fica por tempos, ou fica imortal. Há músicas que são imortais, que só de tocarmos, qualquer pessoa já lembra que música que é. Então, há uma responsabilidade de quando falamos de música, de quando falamos de louvar a Deus através da música, temos a inteligência, ou seja, racionalidade de tratarmos essa canção de maneira concreta, de maneira parecida com a mensagem da Bíblia, de maneira que transmita a mensagem da Bíblia, porque a música fica, a música toca, a música prega. Portanto, o que estamos pregando através da música? Que cantamos, que ouvimos, que decoramos, que trazemos à nossa mente. Então isso vem a racionalidade, a composição, o compositor, compor é um dom que vem de Deus, isso sem dúvida nenhuma, compor é um dom que vem de Deus, portanto, mas nós sabemos que existem compositores e compositores, e nós não temos como controlar os compositores, mas temos como controlar aquilo que ouvimos e cantamos com nossa boca para louvar a Deus através daquilo que cantamos. Cantar com inteligência não significa cantar de maneira só racional, sem emoção. A música em si emociona e nós podemos nos emocionar, nós podemos sentir aquela canção, mas a letra dela, a melodia dela tem que ser uma coisa coerente com o que é a palavra de Deus, ou nós estaremos passando a mensagem de Deus de maneira errada. Nós talvez estaremos cantando, mas não louvando a Deus, porque a letra não passa do teto quando falamos com a nossa boca. Então isso, para mim, que é o cantar com inteligência
Isso é a composição com inteligência. Uma letra e uma melodia que chegue até os céus, que fale de Deus e das suas coisas. Amém. Muito obrigado. Obrigada, Nando, pela participação, falando pra gente sobre a sequência 1. Ótima explanação. E realmente o que você falou é muito verdade. E já é comprovado cientificamente. A música tem poder de fazer com que o ser humano guarde e assimile qualquer texto, qualquer equação, qualquer fórmula, e nós aprendemos melhor através da música. E o que você falou é muito verdade. Às vezes nós não lembramos de uma mensagem, porém nós lembramos de uma música de 30 anos, 40 anos atrás, dependendo da idade da pessoa, como você mencionou. A música tem muita influência sobre o ser humano, porque o ser humano ele é musical. A música foi criada por Deus. E quando eu refletia sobre música com inteligência, além de tudo que você falou, Nando, eu pensei em outro lado também, um fator. A música ela foi criada por Deus, porém no céu tinha um grande maestro. Satanás era quem cuidava da música no céu. Ele ensinava a música, ele regia o coral celestial, ele tocava os instrumentos, e ele não era qualquer músico, ele era um grande músico. Abaixo de Deus era a maior autoridade quando o assunto era música. Quando ele pecou, o dom musical que ele possuía também sofreu transformação. Antes, sua música era para louvar a Deus. Depois, sua música foi usada para afastar o ser humano da presença de Deus. Por causa dessa transformação, uma de suas principais armas e seu plano para enganar a humanidade é transformar a música pura em músicas que afastam o ser humano de Deus, que afastam os pensamentos dos filhos de Deus do Pai, que é Deus. Nós que somos musicais, principalmente, que trabalhamos com música, nós podemos afirmar o poder que a música tem sobre nós. Ela motiva o nosso coração, ela motiva a nossa mente, e a música ela tem o dom, ela tem o poder de trazer na nossa mente amores antigos, paixões momentâneas, e ela tem um poder de fazer sobre nós coisas grandiosas, tá? Transformar emoções, transformar sentimentos. A música tem o poder de elevar, santificar, fortalecer, de nos aproximar de Deus, quando ela é feita com inteligência e para a honra e glória a Deus. Mas ela também tem o poder para corromper o caráter, enfraquecer a moral e de nos afastar de Deus. Quando nós pensamos nessa música com inteligência, nós temos que lembrar que precisamos colocar na nossa mente e no nosso coração músicas que vão trazer à memória, a nossa memória, o nosso Pai, o nosso Criador. E se nós percebemos que as músicas que estamos ouvindo está trazendo à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que não serve para a honra e glória do santo nome do Senhor, nós devemos nos afastar dela. Amém? Convido a irmã Heloísa, que ela vai estar falando com a gente sobre a reflexão 2. A paz do Senhor, irmãos. Vou refletir junto com os irmãos hoje sobre a nossa inteligência no louvar. Será que nós somos inteligentes em louvor e adoração ao nosso Deus? Vamos pensar um pouquinho sobre os salmos. Eram louvores sobre a exaltação do nosso Deus. O povo de Israel falou e engrandeceu o nome do nosso Deus. As benfeitorias que ele fez, todos os projetos que Deus fez
para o povo de Israel. Em nenhum momento eles colocaram a si, mas eles falaram sobre o grande eu sou, sobre todas as coisas que Deus fez a eles. Em nenhum momento o povo de Israel exaltou a si. Será que nós sabemos fazer um louvor inteligente a Deus? Nós temos milhares de louvores, de vários cantores, de vários artistas, e acredito que grande parte não sejam louvores inteligentes. O que seria um louvor inteligente? É claro que todos nós sabemos que um louvor inteligente é aquele louvor que engrandece o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É o louvor que fala e agradece a Deus por Ele ser tão grande e tão misericordioso a cada um de nós. Em segundo lugar, o louvor inteligente ele deve ser doutrinário. É fato que nós prestamos muita atenção nas letras dos louvores. Então, por que ele ser doutrinário? Ele deve ser doutrinário porque o louvor deve nos ensinar. Deve ensinar nossa doutrina e como Deus espera que nós sejamos diante dele. Como deve ser a nossa postura diante de Deus. Então, sim, ela deve ser doutrinária e deve ser inteligível. Nós devemos entender o que o louvor quer passar. É por isso que na hora o compositor, na hora de compor a música, ele deve estar em muita comunhão com o Senhor Jesus. E um outro detalhe que eu nunca tinha me atentado. Eu li em Tiago, no capítulo 5, no versículo 13 é dito o seguinte: se alguém de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Eu parei para pensar. Então, se eu tô triste, eu não posso ouvir louvores? Irmãos, eu parei para pensar em quantas vezes eu estava triste e parei para ouvir louvores ao invés de orar, para que Deus tirasse a minha angústia, para que Deus trouxesse a minha alegria de volta. Quando você estiver triste, meu irmão, ore, porque o louvor, ele deve ser um louvor com alegria, porque nós já entendemos que o louvor não é para nos deixar felizes ou alegres, mas sim para engrandecer o nome do nosso Deus. É para louvor e exaltação do nome dele. Que nós sejamos inteligentes, meus irmãos, no cantar, que nós tenhamos um coração alegre. E quando você estiver triste, meu irmão, nós já aprendemos na lição passada. Ora, dobra o teu joelho no chão e pede para que Deus restaure o seu ânimo, a tua alegria. Mas quando você estiver alegre, cante. Cante com todo o seu coração. Que nós saibamos ser inteligentes no reino, na oração, no cantar e no nosso dispor a Deus. Fiquem com Deus, irmãos. Obrigada, Elô, pela participação. Na reflexão 2, o autor, ele começa assim: a inteligência do louvor pode muito bem ser extraída dos diversos salmos. Neles são encontradas as mais ricas expressões de louvor ao Deus da Bíblia. O livro dos Salmos, ele representa uma coleção de cânticos, hinos e poemas, e nós vimos no começo do estudo da lição. Esse livro, ele era o inário do povo de Deus. Ele fala das experiências do povo de Deus e mostra como era o coração dos adoradores naquele tempo. Segundo o teólogo Meyer, nos Salmos nós podemos perceber como Deus toca todas as emoções da alma piedosa, produzindo cânticos de louvor, confissão, adoração, ações de graças, esperança e instrução. Até hoje não foi achada linguagem melhor para que nós podemos nos expressar diante de Deus. A palavra dos Salmos são a linguagem da alma. Seria a maior sinfonia de louvor a Deus que já foi escrita na terra. Portanto, quando nós às vezes paramos para pensar o que compor, o que escrever, que poesia escrever para agradar o coração do Senhor, podemos buscar essa poesia, podemos buscar essa letra de uma música, de um louvor, no livro de Salmos.
Portanto, a inteligência que precisamos ter no louvor podemos encontrar com certeza no livro de Salmos, pois no livro de Salmos nós vemos Deus como centro de todas as coisas. Lá não está o meu eu como centro de todas as coisas, mas sim a vontade de Deus, o nosso Criador, sendo o centro de todas as coisas. Ou seja, toda adoração, honra e glória, todo o meu louvor é para enaltecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para enaltecer o nome do nosso Deus. Convido a irmã Carol, que estará falando sobre a sequência 2, a nossa irmã Carol Gênova. É com você, Carol. O louvor, ele é a resposta à grandeza de Deus. O louvor, ele reconhece os atributos de Deus. O louvor, ele louva Deus simplesmente por aquilo que ele é. O verdadeiro louvor a Deus, ele deve falar sobre as grandezas de Deus, sobre os seus atributos, sobre a sua santidade, sua justiça, seu poder, sua misericórdia, seu amor, a sua graça. Ele fala sobre Deus. E em Salmos nós podemos encontrar diversos convites para que nós adoremos ao Senhor. E alguns desses exemplos estão lá em Salmo 135:1, está escrito: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Em Salmo 136:1, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Em Salmo 146:1, louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Em Salmo 150:1, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvemos então ao Senhor, mas com todo o nosso coração e usando a inteligência do louvor, porque Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele merece ser engrandecido através dos louvores. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus, irmão. Obrigada, Carol, pela participação. Na sequência 2, o autor fala assim pra gente: o repertório musical atual tem muito material bom, e tem mesmo. Hoje existem músicos no nosso meio evangélico com potencial, assim, admirável. Então os nossos louvores têm arranjos impecáveis. Hoje nós encontramos louvores com letras maravilhosas, com melodias maravilhosas, com harmonias perfeitas aos nossos ouvidos, algumas com ritmos que traz sensações maravilhosas pra gente. Então tem muito material bom no nosso meio. Mas tem muito material que talvez não seja tão bom e não agrade tanto a Deus como deveria. E o autor coloca aqui pra gente como identificar o que é bom e o que é ruim quando o assunto é louvor. Aí o autor fala assim: basta olhar para os Salmos, né? Basta olhar para o livro de Salmos. E ele coloca uma coisa muito legal, né? Muito importante, né? Talvez seria a palavra exata. O livro dos Salmos, nos Salmos, a graça, a bondade, a misericórdia e a santidade divina estão em destaque. Olha o que está em destaque da parte divina. E da parte humana, o que está em destaque é o temor, a submissão e o reconhecimento da sabedoria divina. É o que mais está presente no livro de Salmos. Então olha que importante. Está mostrando pra gente que o que tem que ser importante para Deus e na nossa parte, o que é importante na nossa parte, o reconhecimento, a submissão. Sem dúvida, o livro dos Salmos tem trazido e continuará trazendo mensagens da parte de Deus para o seu povo. Por quê? Acima de tudo, ele é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Nele encontramos orações que foram respondidas, livramentos, encontramos súplicas e promessas que foram cumpridas,
mostrando para nós a grandeza e a fidelidade do nosso Deus. O louvor é uma das formas mais belas de expressar-se diante de Deus. Porém, o nosso louvor, sempre nós temos que priorizar um louvor como? Com inteligência. Um louvor com sabedoria. Se Deus deu isso que é tão importante para nós, que é a inteligência, nós devemos saber usar a nossa inteligência para discernir o que agrada, que forma melhor podemos agradar o coração do nosso Pai. Eu convido agora para estar falando a reflexão 3, a nossa irmã Isabela. É com você, Isa. A paz do Senhor a todos os irmãos. Vou dar continuidade na lição com vocês, lendo agora e pensando um pouquinho na reflexão 3. E na reflexão 3 diz assim: entre os que se oferecem atualmente como ministros de louvor a Deus, muitos há, infelizmente, que estão muito distante do louvor com inteligência. A reflexão 3 também cita o texto de Amós, Amós 5:23, que diz assim: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Olha só o que esse texto quer dizer, irmãos. Será que o nosso louvor tem sido para Deus dessa forma? Aqui nesse texto de Amós 5:23, Deus está repreendendo o povo de Israel. Olha o que ele diz aqui. Ele diz para o povo de Israel afastar o estrépito dos teus cânticos. Ele está recebendo aquele louvor como algo desagradável, não está sendo algo agradável aos ouvidos de Deus. O significado de estrépito, segundo o dicionário, quer dizer um rumor alto, uma algazarra, um ruído estrondoso, um barulho intenso. E Deus fala para que eles afastem isso. Então Deus não está achando aquele louvor algo agradável aos ouvidos dele. Ele está achando algo desagradável, algo barulhento, algo que está incomodando a Deus. E nós devemos pensar, será que o nosso louvor está chegando aos ouvidos de Deus dessa forma? Será que é assim que nós temos apresentado o nosso louvor? Será que o nosso louvor está distante de um louvor que agrade a Deus? Será que não estamos usando da inteligência do louvor? E como nós saberemos se o nosso louvor é um louvor inteligente? Se nós estamos usando o nosso louvor de forma inteligente? Como a lição já vem nos falado e a reflexão anterior nos disse, nós devemos olhar para os Salmos. Os Salmos nos dão um grande embasamento de como deve ser o nosso louvor. O nosso louvor tem que ser um louvor que exalte o nome de Deus, que elogie, que engrandeça o nome de Deus, que diga o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é inigualável, o quanto Suas misericórdias não têm fim. Tem que ser um louvor que engrandeça o nome de Deus e que nos coloque como submissos a Deus, que nos apresente como servos de Deus, como os filhos de Deus, que aceite as vontades dele para a nossa vida. Então nós devemos refletir. O louvor que agrada ao ouvido de Deus, como já foi dito também na lição, não é aquele com a voz mais afinada, com o melhor instrumento, com a melhor melodia, mas um louvor com inteligência. Um louvor com a finalidade de exaltar o nome de Deus e colocar nossas vidas em submissão a Ele. Que nós possamos, através dessa lição, através desse estudo, através dessas reflexões, apresentar a nossa vida diante de Deus para que nós possamos alcançar um louvor que seja de forma agradável, que chegue de forma agradável aos ouvidos de Deus. Amém. Obrigada pela participação, Isa. Entre todas as pessoas que nós temos hoje, que se apresentam como ministros de louvor a Deus, existem muitos de excelência, né? Mas, infelizmente, existem muitos que estão muito distantes de fazer um louvor com inteligência, que é isso que o autor coloca pra gente. Que existem muitas pessoas que estão na parte
de fazer a ministração, na parte de fazer a composição, na parte de estar na frente da igreja como ministro de louvor, mas que talvez não esteja tão preocupado em fazer um louvor com inteligência. E quando eu li Amós 5:23, foi algo muito profundo e muito pesado para cada um de nós que estamos ali na frente com esse ministério tão importante, como todos que servem a Cristo, né, são importantes, porém, para cada um de nós que estamos ali na frente, conduzindo o nosso povo a adorar, a louvar, em Amós 5:23 diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Será que eu, Adriana, o meu louvor, através do tocar as teclas, do teclado, do piano, estão servindo de estrépito para Deus? Ou será que está sendo recebido no trono da graça como exaltação? Como o Senhor está olhando para mim hoje e recebendo o meu louvor, a minha adoração, o meu tocar o piano, o meu tocar o teclado? Que o Senhor Jesus possa me dar inteligência e dar inteligência a cada um de nós, para que possamos fazer o melhor com inteligência, com temor, tá? Que os nossos cânticos não sejam estrépitos, onde o Senhor vai simplesmente não receber. E como conclusão da lição de hoje, o que eu deixo para vocês é que o Senhor, Ele possa nos dar discernimento, que possamos a cada dia nos colocar ainda mais na presença do Senhor. E quando eu falo isso para vocês, irmãos, igreja, eu estou dizendo a começar de mim, né? A começar da minha pessoa. Trabalhar no ministério, trabalhar na parte da música é uma grande responsabilidade. Porém, nós sofremos grandes tribulações, nós sofremos grandes perseguições, nós sofremos grandes lutas, mas que possamos ter a responsabilidade de sempre olhar com inteligência a nossa postura, o louvor que estamos preparando, o louvor que estamos levando como alimento para a igreja, que possamos meditar na letra de cada louvor, se esse louvor está, sim, exaltando o nome de Cristo, se esse louvor está colocando Cristo como centro de todas as coisas, ou se esse louvor está simplesmente colocando a minha vontade como centro de todas as coisas. Que o Senhor possa nos dar discernimento, que possamos buscar através da oração, entendeu? Através da nossa vida com Deus, esse discernimento, essa inteligência vinda do céu, para que possamos sempre estar na presença de Deus e agradando o coração do Senhor com o que temos de melhor na parte do nosso louvor. Porque nós sabemos que o Senhor se agrada de todo o nosso louvor e adoração. Por isso precisamos dar o nosso melhor sempre. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja na nossa vida sempre. E eu peço que todos vocês curvem as vossas frontes e que possamos orar, que possamos elevar os nossos pensamentos aos céus e que o Senhor continue nos abençoando agora no início do nosso culto e que possamos estar na presença dele sempre mais e mais. Curvem as vossas frontes. Santo e eterno Deus, na tua presença eu me coloco, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, falando com tua igreja, Senhor. Pai bendito, eu te peço, Senhor, que quebre o meu eu, que quebre tudo aquilo na tua igreja que não serve para a honra e glória do teu santo e glorioso nome. Que nós que estamos na frente, como pessoas que estão levando
o louvor como alimento para a tua igreja, que nós possamos ter essa responsabilidade, esse discernimento e essa inteligência, que possamos fazer tudo que agrade não o nosso coração, e sim que vai agradar o coração de Deus, que ao prepararmos cada louvor para ser levado de alimento, que possamos preparar louvores que estejam enaltecendo o nome de Cristo e não louvores que estejam enaltecendo a minha vontade ou simplesmente porque eu gosto daquela melodia, mas que eu esteja preocupada em olhar, Senhor, cada detalhe para que isso agrade o teu coração e agrade, Senhor, a tua presença, Senhor, no meio de nós. Ó Senhor, nós te pedimos pelo teu poder, nós te pedimos pela tua glória, nós te pedimos, Senhor, que nos prepare, Senhor, para esperarmos a tua vinda. Nós sabemos, Senhor, que as lutas desse mundo são muito grandes, principalmente para nós da área da música. Mas nós te pedimos, Senhor, que venha cuidar de cada um de nós, que venha nos colocar na tua presença sempre, Senhor, e que possamos, Senhor, ser aceitos como filhos, Senhor, que possamos ser aceitos como servos. Ó Senhor, nos prepare para esperar a tua volta, nos prepare para esperar a vinda de Cristo, Senhor amado. Nós te pedimos sempre, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vendo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vendo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito selo penhor concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vendo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade